Como foi que eu vim parar aqui na Guiné-Bissau? Deus me chamou na minha adolescência, falou que eu tinha um chamado, que eu ia para além, que eu ia para longe, mas eu não imaginava que seria tão longe. E muito menos a África. Não, esse não era o meu interesse, meu desejo. África, como até hoje, quem é que quer vir para a África, né? Então, Deus me chamou e no início eu não compreendia e não tinha noção para onde era. Mas eu sabia que eu precisava me preparar, eu precisava aprender algo, eu precisava saber algo. E para que, como eu não tinha muita orientação, não conhecia ninguém que pudesse me ajudar, ou literatura, né? Tivesse literatura disponível, eu não tinha literatura disponível na época que pudesse me orientar sobre missões. Eu nem sabia em si o que é que estava acontecendo, que chamado era aquele, que era missões. Eu sabia que existia missionário em outro país, mas eu não tinha nada, não entendia, né? Dessa dinâmica de chamado, de missões. E aí que ocorre. Mas na minha mente havia esse entendimento. Eu preciso estudar inglês, eu preciso saber noções de primeiro socorro, enfermagem, alguma coisa desse tipo. Então, eu tinha essa coisa na minha mente, esse pensamento que eu precisava ter esse preparo, precisava saber alguma coisa. E como eu não tinha maneira, recursos de buscar esse conhecimento que eu achava que era importante na época, eu sabia que tinha uma irmã na igreja chamada Neuza Moraes. Ela era a mãe de uma amiga minha, né, da escola dominical. A gente, quando nós tínhamos 9 anos, a gente era muito amiga, a gente conversava muito. E aí, nesse tempo, eu já tinha passado muitos anos, eu lembrei que ela era enfermeira e que ela estudava letras com inglês. E aí eu fui lá na casa dela e falei com ela que Deus tinha me dado um chamado e que eu queria que ela me ajudasse, que ela me ensinasse enfermagem, noções de primeiros socorros e que ela me ensinasse inglês. Aí ela falou assim, mas eu fiz o curso, mas ainda não tenho muita prática em conversação, eu não sei muito tanto assim para poder te ensinar. Aí eu falei assim, não, você me ensina o que você puder me ensinar, porque eu não sei nada. Aí ela, então tá bom. E nessa época ela estava acho que já estava se aposentando, ou tinha se aposentado, e ela estava cuidando da mãe dela. A mãe dela estava doente, né, na cama. E aí eu ia lá, ia mais cedo, ajudava ela a limpar a casa, lavar roupa, cuidar da mãe dela. E aí aí ela me ensinava um pouco de inglês, né, os primeiros passos, o alfabeto. E aí, para eu poder ter prática na área de saúde, ela fazia muita visita nos lares, visitar muitas pessoas doentes. Então, ela me ensinou a verificar pressão, fazer curativo, né, dar injeção. E aí eu ia com ela, acompanhava ela nas visitas. E aí, na hora que a pessoa, que ela ia dar uma injeção, fazer algum procedimento, em vez dela fazer, ela passava para mim. Então, eu ia fazendo. Então, fui criando um pouco de prática, fui aprendendo. Então, foi esses meus primeiros passos, porque eu não sabia por onde começar. Então, eu comecei assim. Então, foi muito importante, interessante para mim esse tempo. E aí, foi quando eu participei de uma campa dentro, né, numa igreja, aonde eu ia só visitar, né? Eu não estava junto com as pessoas, só daquele grupo, porque geralmente os acampamentos você fica no mesmo grupo, dorme e tal, tem aquele ritmo. Eu estava acampando dentro, eu ia, participava, mas eu voltava para casa. Então, teve um missionário da Missão Cairós, que ele teve lá e ele levou alguns panfletos falando sobre a necessidade, a importância da obra missionária. E ele deu a cada um panfleto. Nesse panfleto falava de trabalhos missionários em vários países. E um dos países que estava lá era Guiné-Bissau. Mas nessa época eu nem passava pela minha mente nada sobre Guiné-Bissau. Mas aí foi um material, o único material que eu tinha para poder ver alguma coisa sobre missões e começar a compartilhar sobre o trabalho, né, na obra de missões. E isso foi muito interessante. Esse tempo de busca, de esclarecimento, de querer saber o Deus tem me chamado na minha vida para onde, para quê, como que seria, como que se daria, porque eu não vim de uma família
que tinha uma linhagem eclesiástica, pastores, missionários, nada disso, pelo contrário. Então, eu não tinha pessoas que vivessem nesse ambiente, que pudessem me orientar melhor, que pudessem me falar. E como eu era uma pessoa que muito tímida, eu não era uma pessoa que era muito de conversar, de se expressar, entende? E então, quem olhava para mim jamais ia imaginar ela, Helena, ser missionária, né? Então as pessoas não acreditavam, não davam crédito porque aparentemente não tinha nada a ver, mas Deus já tinha um plano e quando Ele estabelece um plano nas nossas vidas, já é. Então, assim, foi muito interessante, muito gratificante para mim ser escolhida por Deus. Eu não fui escolhida por homem, não foi um homem, um pastor ou alguém que me indicou, mas o próprio Deus me chamou, me qualificou e Ele abriu todas as portas. Como eu não tinha a credibilidade, as pessoas não acreditavam que realmente Deus pudesse me usar e eu ia fazer um trabalho fora de missões, eu não tinha ajudas, recursos, nada, mas todas as portas foram abertas para mim e eu tive essa oportunidade de fazer curso de missiologia, curso de teologia, né, faculdade, pós-graduação. Então, assim, eu tenho uma certa, posso dizer, um certo preparo, sim, para o campo missionário, porque o próprio Deus ele abriu portas, era impossível, não tinha como, né, ter essa oportunidade de estar fazendo 3 pós-graduações. Então, assim, para Deus não é impossível. Por isso que é muito importante a gente se dedicar e se doar para Deus, porque Deus, Ele faz grandes coisas nas nossas vidas. E eu sou grata, eu louvo a Ele por isso. E eu quero estar compartilhando as pessoas que acham que, eu não vou seguir o chamado que Deus tem na minha vida, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Não dê desculpa, porque se você disser ao Senhor, eis-me aqui. Não sei como, mas o Senhor sabe e eu acredito que o Senhor vai fazer acontecer.